Quarta-feira passada, nós começamos a examinar um texto riquíssimo, vida de Jacó, e tiramos naquela ocasião algumas lições preciosas para as nossas vidas. Nesta ocasião nós vamos continuar trabalhando a vida deste homem que se tornou Israel. Jacó, enganador, roubador. Israel, príncipe de Deus. Israel, príncipe do Senhor. Que diferença tremenda, que mudança tremenda. Vamos ler um texto como gancho e depois vamos observar mais outros textos, já que a vida dele cobre uma porção significativa do texto sagrado. Como gancho, vamos olhar a oração em Gênesis 32, 26, quando daquele encontro misterioso, aquele encontro enigmático à noite, entre Jacó e um homem, um anjo, uma criatura enigmática das trevas, que se agarra com Jacó no meio da noite. E aí naquele empurra, naquele agarra, lemos no 32, 26, aquele homem disse para Jacó: deixa-me ir, porque a alva subiu, o dia está raiando. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu não te largo, se tu não me abençoares. Pai querido, que os nossos pensamentos sejam tocados, o nosso entendimento seja aberto, e a palavra do Senhor toque nos nossos corações. A palavra do Senhor nos mude, Pai. A palavra do Senhor faça nascer em nós uma maior confiança no Deus vivo, no Deus que transforma ladrões em príncipes, no Deus que transforma ímpios em santos. Fala conosco, Pai, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Vimos que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, que saiu do ventre primeiro, e por isso ele foi chamado de Jacó, enganador, suplantador, agarrador. E ele continuou agarrando e suplantando. Vimos quarta-feira que ele criou uma situação especial quando seu irmão chegou faminto. Em casa ele preparou ali uma sopa gostosa, um cozido bom, e através da barriga enganou e tirou o direito de primogenitura. Examinamos isso. Depois ele agarrou também a bênção que era do irmão, e instigado pela mãe Rebeca, num teatro, ele se veste com a roupa do seu irmão. Vocês conhecem, estou repassando apenas para tornar fresco o que a gente examinou. Então ele rouba, em curto, ele rouba também, e por causa disso o irmão Esaú se conforta de que vai matá-lo depois que o seu pai passe deste mundo para o próximo. Sua mãe fica sabendo e aconselha Jacó a fugir para Padã Arã, de onde ela mesmo veio muitos anos antes. Então, para salvar a sua vida, Jacó vai embora para a terra distante, a terra da casa da sua mãe, fora de Canaã, na Mesopotâmia. Vimos com detalhes que ele se deita em uma das noites, que ele foge 800 quilômetros a pé, no meio da aridez. Numa das noites, ele deita em um local, coloca uma pedra
sobre sua cabeça e sonha com a escada do céu. E é Betel, a casa de Deus. E ali diz o texto em Betel que o sol se levantava. O sol se levantava quando ele deitou. E quando ele se levantou naquele lugar, naquela noite, com um sonho que teve com a escada, uma escada que tocava do céu à terra, e os anjos subiam e desciam naquela escada, naquele sonho maravilhoso que ele teve. Nós nem falamos na interpretação que Jesus deu, muitos anos depois, 2.500 anos depois, Jesus disse para Natanael, vocês também conhecem o texto, vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se identificou como sendo ele a escada de Jacó. Quando Jacó se levanta, diz que o sol estava raiando, e ao se pôr o sol, por assim dizer, metaforicamente, nós vimos que o sol também se pôs na vida de Jacó. Ele entrou num período de teste, um período de treinamento, 20 anos de sofrimento. Primeiro 7 anos para pagar pela sua esposa, que ele queria, Raquel, mas ele é enganado. Ele encontrou um par na figura de Labão. Se ele era enganador, Labão também era. E eles passaram a lutar um com o outro, enganando um ao outro, numa porfia tremenda. E Jacó sofre muito na casa do seu sogro Labão. Depois ali de 20 anos de luta, de sofrimento, de batalhas, problemas externos, problemas internos em casa com a sua família, é onde nós paramos. Após 20 anos de luta e de exílio na distante Padã Arã, Jacó recebe uma palavra, possivelmente um sonho, para que ele volte para casa. 20 anos. 20 anos não são 12 meses, não. 20 anos não são 2 anos, não. É um segmento significativo na vida de um homem, sem ver o rosto do pai, sem ver o rosto da mãe que ele muito amava. E 20 anos ali, naquele sofrimento, veio a palavra do Senhor e a pressão das circunstâncias na vida de Jacó. E nós lemos, abra sua Bíblia, 31, a partir do versículo 1, que nós vamos ver o caminho de volta. Gênesis 31. A situação dele ficou indesejável no meio da parentada das duas esposas. Gênesis 31, de 1 a 7, olha aí. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão, os seus cunhados, estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda essa riqueza à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão, seu sogro, para com ele já não era a mesma como antes. E o Senhor, provavelmente em um sonho, disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia, suas esposas, para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: eu vejo que a atitude do teu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês duas sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Olha a porfia aqui. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Que vemos aqui a inveja por causa do crescimento financeiro daquele homem, a inveja dos cunhados, os filhos de Labão, irmãos de Lia e de Raquel. Vemos também a inveja e a hostilidade de Labão, seu sogro, também devido à prosperidade, devido a dinheiro. Dinheiro pode trazer problemas.
As manadas de Jacó haviam aumentado tremendamente e seus parentes estavam com inveja. A porfia e a inveja são sentimentos comuns entre ímpios. Porém, infelizmente, esses mesmos sentimentos acontecem também entre irmãos em Cristo, entre pessoas que se dizem crentes. O que é inveja? O que provoca a inveja? E nós queremos focar principalmente entre cristãos. A inveja é a marca da falta de amor. Como assim, pastor Raik? O senhor pode provar isso? Eu vou provar. A inveja é o sintoma da falta de amor, porque é impossível invejar quem nós amamos. Qual é o pai que inveja o sucesso do filho? Nenhum. Imaginemos que um filho prospere enormemente, vindo a se tornar riquíssimo. Qual pai que invejaria tal prosperidade? O pai não inveja simplesmente porque ama o filho. O amor se regozija no sucesso de outrem. Por outro lado, a falta de amor arde em ciúmes e inveja. Imaginemos um filho que ultrapasse seu pai em termos intelectuais, vindo a se tornar um PhD, um escritor de livros, um grande intelectual. O mesmo sentimento de alegria e júbilo tomaria o coração do pai. O que impede que este mesmo sentimento invada os nossos corações quando um irmão em Cristo cresce intelectualmente e você não? O que impede que esse mesmo sentimento invada os nossos corações quando eu vejo meu irmão em Cristo com Mercedes-Benz? Falta de amor. Falta de amor que é suscitado pela inveja. Ou um outro exemplo, fosse isso pouco, qual a mãe que inveja o sucesso da sua filha? Qual a mãe que não se alegra quando a filha casa bem? Qual a mãe? Nenhuma. Mas a inveja surge quando a filha da outra, que não é a minha filha, casa bem, e eu fico com ciúmes. Falta de amor. Falta de amor pela irmã. Qual a mãe que não se alegra com a gravidez da filha? E por que a irmã não se alegra na gravidez da outra irmã? Por alguma razão, por não lhe ser dado o mesmo privilégio. Falta de amor. Quando uma mulher inveja o sucesso emocional, matrimonial, financeiro, intelectual ou qualquer outro tipo de sucesso, essa inveja é uma clara demonstração da falta de amor. O Novo Testamento nos ensina que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. O mesmo princípio nos é ensinado em 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos os outros devem sofrer com ele. Quando um membro é honrado, quando meu irmão em Cristo é honrado, meu irmão em Cristo sobe, eu também devo me alegrar com ele. Hoje eu recebi o 2º volume do meu amigo Christian George, dos Estados Unidos, é o 2º volume, Os Sermões de Spurgeon. Obviamente eu gostaria muito de publicar também. É o primeiro volume, por sinal, ele até me citou, fiquei muito honrado. Um colega citando outro colega, mas eu louvei a Deus pelo sucesso daquele escritor. É isso que perpassa no seu coração, quando o seu irmão, por alguma razão, alcançou alguma coisa que você não conseguiu alcançar ainda? Quando a sua irmã tem um sucesso que você ainda não teve? Ou você arde em ciúmes? Por sinal, um grande segredo para a felicidade é o contentamento. Exatamente, o contentamento é uma grande chave para ser feliz. Paulo diz em Filipenses 4, de 11 a 13,
que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. É interessante que ele não sabia, ele aprendeu. Não é interessante isso? Ele não sabia estar contente, não. Ele aprendeu a estar contente. E eu e você precisamos aprender a estar contente, para que nenhum sentimento de inveja e hostilidade brote nos nossos corações, quando eu olhar para o lado e enxergar o sucesso do meu irmão e da minha irmã. A inveja e a hostilidade da família de Labão fazem com que Jacó fuja de Padã Arã. Lemos 31, 17 em diante, olha aí, 17 em diante. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía e havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque seu pai na terra de Canaã. Ora, tendo ouvido Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Versículo 20. Jacó enganou a Labão o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo que era seu. Levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Para aí no versículo 21. Que ajuntamento enorme deve ter sido esse ajuntamento promovido por agora o rico Jacó. Se ele vai dar algum tempo depois de presente 550 cabeças de animais de presente para o seu irmão, Gênesis 32, 13 a 15, imagina o tamanho das suas manadas. Eu estava meditando, vamos dizer que ele tenha dado de presente 10%, 550 ele deve ter tido cerca de 5.000 cabeças, entre gado, carneiro, ovelha, boi. Então deve ter sido um ajuntamento gigantesco que ele promoveu ali quando chamou as suas esposas e seus 11 filhos e mais seus servos e suas servas. Um resumo das grandes riquezas que Jacó conseguiu amealhar e suscitou tanta inveja nos familiares está em 33:11. Olha aí, quando ele se encontra com Esaú mais tarde, ele diz: aceita, peço-te o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e tenho em abundância de tudo. Observe que o mau exemplo de Jacó de agarrar tudo ao seu redor também tinha contaminado sua esposa Raquel, pois diz o texto que nós lemos que ela rouba os ídolos de seu pai. Vocês notaram isso? Parece que ela ficou contaminada com o mesmo agarra-agarra do marido, que estava sempre tentando agarrar as coisas ao seu redor. Eu fiquei pensando na tolice da idolatria também. Raquel rouba os ídolos de seu pai. Me lembrei de uma situação em Capanema uma vez, onde minha mãe era juíza, que nós fomos visitar a casa de uma senhora, e aí nós chegamos, ela estava no quarto da adoentada, um bocado de ídolo assim, um bocado de ídolo, era Maria, José, Paulo, São Pedro, estatueta, ídolo. Que coisa triste a idolatria, hein, meus irmãos? Adorar um pedaço de barro ou um pedaço de pau. É por causa dessa idolatria, entre outras razões, que Labão parte ao encalço. Já já nós vamos ver. Ele parte atrás, não apenas para talvez passar seu genro no fio da espada, mas também para ir buscar os ídolos que haviam sido roubados por Jacó. Gênesis 31, olha aí, 22 em diante. Ao terceiro dia, depois que Jacó havia fugido, ao terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó havia fugido.
Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, e disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal, ou seja, não faz ameaça, nem faz promessas a Jacó. Que lição maravilhosa nós temos aqui, que lição maravilhosa para as nossas vidas, que lição maravilhosa para a sua vida. Deus fala com um pagão. Quem era Labão? Um ímpio, um idólatra, e Deus fala ao coração dele. Deus fala diferentemente das imagens mudas e surdas, que são inúteis, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem. Deus fala. O Criador, o nosso Deus, o Deus que adoramos, fala com ímpios e santos, com justos e injustos. Em sonho, Deus amedronta Labão, para que não prejudique, não fire a espada ou faça qualquer mal a Jacó. Em sonhos, Deus protegeu a Jacó, o mesmo Deus que protegeu Sara anos antes, falando ao ímpio Abimeleque, o mesmo Deus que protegeu os hebreus, falando em sonhos ao prepotente Faraó, o mesmo Deus que protegeu os israelitas muitos anos depois, falando ao falso profeta Balaão, o mesmo Deus que protegeu a Virgem Maria, falando em sonhos ao justo José para que casasse com a inocente Maria. Esse Deus falou em sonhos a Labão, poupando a vida de Jacó. Nosso Deus pode falar ao coração de nosso patrão. Nosso Deus pode falar ao coração dos nossos filhos, que muitas das vezes não estão nos ouvindo. Nosso Deus, o Deus vivo, diferente dos ídolos, pode falar aos nossos adversários. Nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que atende aqueles que creem nele, que colocam nele a sua confiança, pode mudar uma situação difícil e até impossível na tua e na minha vida. Amém, meus irmãos? Deus falou à noite ao coração do ímpio Labão. Segue-se o relato de 25 em diante, 31, 25 em diante, ao encontro dos dois titãs. Labão com todas as vantagens, obviamente. 25 em diante. Alcançou, pois, Labão a Jacó, 7 dias de caminhada. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Me enganaste? Levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fizestes ocultamente, me enganaste, e não me fizeste saber, para que eu enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim agistes loucamente. Ele diz uma coisa curiosa, olha aí no versículo 29, atenção para esse versículo: está no meu poder te fazer mal, está no meu poder te fazer mal, ou seja, está no meu poder te passar na espada agora. Mas o Deus do teu pai, não é o meu Deus, é o Deus do teu pai. O Deus dele eram os ídolos, que tinham sido até roubados. Imagina, a tolice. O Deus do teu pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quisestes ir embora, porque sei que tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me roubarias as tuas filhas.
Contudo, com quem achares os teus deuses, esse não viverá. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva-o contigo. Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os ídolos do pai. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda das servas Bila e Zilpa, e não os achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na sela do camelo e se assentaram em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não poder me levantar da tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres, estou menstruada. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Ele se aborrece. Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Ele ficou insultado pelo fato de que o sogro deu uma batida geral, pegando em todos os seus bens. Põe aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós. Esses 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, eu não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu despedaçado, eu sofri o dano da minha mão, requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu, de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o sono me fugia aos olhos. Era um homem trabalhador, sem dúvida, era um enganador, mas era um homem de muito trabalho. Estive 20 anos em tua casa, 14 servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Puxa vida, olha que porfia entre esses dois. 42, se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora de mãos vazias. Mas Deus tem vindo a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Respondeu-lhe Labão ainda agressivamente, rispidamente: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, esse rebanho todo é meu, tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? 44, aí ele dá uma recuada aí. Agora pois, vem, façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, erigiu como coluna, típico da época. 46, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto do montão comeram. Labão chamou o montão Jegar Saúda, e Jacó chamou de Galeede. Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado de Galeede, também Mispá, porquanto disse: vigia o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e se tomares outras mulheres, além das minhas filhas, embora ninguém esteja contigo, lembra-te que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti, seja este montão testemunha, e esta coluna testemunha de que para mal nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão, desta coluna a mim. Fizeram uma divisória, tu não passas de lá para cá e eu não passo daqui para lá. Deus de Abraão, Deus de Naó, Deus do pai dele, julga entre nós. Jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque:
54. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comerem pão. Tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou ao seu lugar. Despediu-se para sempre das suas filhas e de seus netos. Assim escapou Jacó da espada de Labão. Mas o pior estava por vir. O pior ainda estava à frente. O irmão de Jacó, Esaú, estava há 20 anos esperando por ele. 20 anos ele estava no aguardo do seu irmão que o havia enganado. Vai lembrar que Jacó havia fugido da presença de Esaú por tê-lo enganado em 2 ocasiões que nós já examinamos quarta-feira, roubando o direito da primogenitura e roubando a bênção do patriarca Isaac. O dia de prestação de contas estava chegando. Lemos em Gênesis 32, olha aí, 3-12. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. 4. Tendo-lhes ordenado: deste modo falareis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. Tenho bois e jumentos, rebanhos, servas e servas, e mando comunicar isso a meu senhor para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: vamos ter com teu irmão Esaú. Parece que eles nem chegaram perto. Em verdade, vem ele para te encontrar com 400 homens. Esaú vem com exército, não vem só com servo, vem com homens de guerra ao encontro de Jacó. Versículo 7. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos, pois dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó a ele: ora, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra, para a tua parentela, que eu te farei bem. Aí ele diz uma coisa linda no versículo 10: não sou digno da menor das tuas bondades e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque apenas com meu cajado passei esse Jordão, agora volto com 2 bandos. 11. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, caso venha matar-me. E também a mãe, as esposas, a mãe com os filhos. Jacó ficou apavorado. O dia do juízo final chegou. O dia do juízo chegou. O dia da prestação de contas chegou. Embora ele tivesse escapado da espada de Labão, da espada de Esaú ele não escaparia. Até porque Jacó não devia nada a Labão, mas devia muito a Esaú. Labão tinha invejado Jacó e por isso quis destruí-lo. Jacó, ao contrário, invejou e enganou Esaú, agarrando os direitos do seu irmão. 20 anos depois, o dia da vingança chegara. A consciência de Jacó estava inocente em relação a Labão, porém a consciência de Jacó estava culpada em relação a Esaú. Quando temos uma consciência culpada, automaticamente temor e terror se apropria dos nossos corações. A fim de aplacar a ira do irmão, a fim de acalmar o irmão, a fim de alguma maneira anestesiar o irmão, Jacó, o grande estrategista, o grande enganador,
o grande agarrador monta um esquema de presentes para ver se amortecia aquela situação. Gênesis 32, olha aí, 13 a 21. Depois de passar a noite ali, imagina, em grande agonia, escolheu entre seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos e seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente, mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte ordem: quando meu irmão Esaú encontrar com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu irmão Esaú. É um presente que eu estou mandando. Mestre da estratégia, mestre da manipulação. Também instruiu o segundo e o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque ele pensava: eu o apaziguarei com esses presentes, eu vou amolecê-lo com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu enxergar, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiam à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Obviamente, 550 animais, eu dei uma somada geral nesse presente aí, mais ou menos 550 cabeças de animais variados. Não ia necessariamente resolver a situação, porque a dívida de Jacó com Esaú não era uma dívida financeira, era uma dívida moral. Pior, em meio a essa celeuma, era que Jacó estava encurralado. Retornar para Labão era impossível. Fugir de Esaú, como ele havia feito 20 anos antes, também era impossível, visto que ele não poderia abandonar a sua família, principalmente os seus filhinhos pequenos. Lemos aqui o clímax da vida do patriarca, o clímax da vida, da história de Jacó, está nos versos 22 a 31. Olha que versos poderosos. Eu sempre sou movido quando leio. Naquela noite épica, naquela noite fatídica, abre aspas, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou o val de Jaboque, o rio de Jaboque. Depois de havê-los atravessado, fez passar também tudo o que possuía. Imagino que atravessar 5.000 animais pelo rio. E então Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: teu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel,
pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Esse é o momento da solidão. É provável que Deus estivesse tentando ficar a sós com Jacó há muito tempo, mas seus afazeres, sua vida cheia de atividades não permitiam. Agora a necessidade obriga Jacó a ficar sozinho. Muitas vezes Deus quer falar conosco, mas as nossas muitas atividades não permitem que encontremos o Senhor. Aí então ele providencia um aperto tão grande. Deus cria circunstâncias tão difíceis que nos forçam a ficar sozinho. Pode ser a cama de um hospital, pode ser um problema grave com alguém que nós não vemos solução, e nós somos forçados então a ficar sozinhos. A solidão é um elemento importantíssimo na vida de uma pessoa que deseja crescer espiritualmente. É impossível, marque bem, é impossível nós nos examinarmos, é impossível ouvir a voz do nosso Criador sem algum grau de solidão. O entretenimento é a arma de Satanás para evitar que ouçamos a Deus e mudemos as nossas atitudes. Solidão é crucial no crescimento de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. No meio da escuridão, como lemos, aparece uma figura misteriosa. No meio das trevas, Jacó sozinho, um homem se agarra com ele. Quem é esse camarada? A interpretação desse texto está no livro do profeta Oséias. Deixa o teu dedo aí em Gênesis 32, te volta para Oséias, que a interpretação do texto está lá. Oséias 12, 3 a 4, marca esse texto. Oséias 12, Oséias é o primeiro dos profetas menores. Quando termina os profetas maiores ali, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias 12, 3 a 4, olha aí a interpretação. Diz assim o profeta Oséias: no ventre da mãe, falando sobre Jacó, segurou o calcanhar do seu irmão Esaú. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor, naquela noite fatídica, no meio às trevas. Vale a pena marcar do lado a interpretação de Gênesis. Jacó se agarra desesperadamente com um anjo em forma humana, até que esse anjo, esse homem, desloca a articulação do fêmur de Jacó. Entre muito choro e desespero, ainda agarrado e pendurado ao estranho, ele diz: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, pendurado e agarrado nele: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, o homem: como é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. 20 anos antes, Jacó havia ouvido a mesma pergunta da boca do seu pai: quem és tu? Quem és tu? 20 anos antes, ele diz: eu sou Esaú, teu primogênito. Gênesis 27, 19. Agora, 20 anos depois de testes, de lutas na escola do Senhor, 20 anos de provações, ele diz: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou enganador, eu sou trapaceiro, eu sou o agarrador da coisa dos outros.
ele é honesto. Ele é honesto. Pela primeira vez ele é brutalmente honesto. Eu sou enganador. Eu sou Jacó. Depois de agarrar a primogenitura, agarrar a bênção de Esaú, agarrar as filhas de Labão, agarrar os bens de Labão, agora ele se agarra em Deus. Aleluia. Agora ele se agarra em Deus, ele está pendurado no Senhor, e em brutal honestidade. Eu sou um fiasco, isso que eu sou. Só lhe resta Deus. Imagina o pavor, imagina a angústia. Jacó finalmente foi reduzido a nada. Deus conseguiu mostrar a Jacó que ele precisava reconhecer-se como um pecador falido e agarrar-se somente ao Senhor. Nosso Deus deseja fazer isso com todos nós. Todos nós precisamos reconhecer que nada somos sem a ajuda do Pai. Nossos esforços, nossa inteligência, nossas habilidades, tudo em nós que é divorciado da graça de Deus não vale nada. Jesus ensinou em João 6,63: a carne para nada aproveita. A carne, disse Jesus, o intelecto, a força, as habilidades, para nada presta. Infelizmente, a esmagadora maioria dos cristãos nunca chega neste total quebrantamento. Os testes, as provações na escola do Senhor quebrantam, quando muito, parcialmente, a maioria de nós. Pouquíssimos cristãos, de fato e de verdade, se veem de forma totalmente honesta e sincera, ao ponto de dizer: eu sou Jacó, eu sou um agarrador. Os poucos que o Senhor consegue quebrantar, avançam na vida cristã, vindo a se tornar Israel, príncipes e princesas do Senhor. Deus nunca usa uma pessoa tremendamente sem antes quebrantá-la. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Ezequiel, foi assim com Pedro, foi assim com Lutero, foi assim com John Wesley, foi assim com Spurgeon. Pode ler a vida das grandes mulheres e dos grandes homens de Deus, homens que fizeram a diferença nesse mundo. Pode ler que eles eram homens quebrantados. Todos eles, homens que fizeram grande diferença para o reino de Deus, eram homens quebrantados. Toda a autoconfiança, toda a honra e glória da carne, toda a altivez, toda a arrogância necessitam ser abandonadas. E aí, quando o homem é quebrado, quando a mulher é quebrada, a fragrância, o odor de Cristo brota. Da forma como Deus fez com Labão, assim o Senhor fez com Esaú. Após aquela noite de quebrantamento, Jacó se encontra com seu irmão, e este o acolhe de braços abertos para a sua surpresa. Lemos em 33, 1 a 4. Quando Jacó olhou e viu que Esaú se aproximava, e 400 homens com ele, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas servas, colocou as servas e os filhos à frente. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão, 7 vezes, 20 anos depois. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Deus tinha falado com Esaú para que ele não maltratasse Jacó. Por último, há um texto curioso, e eu termino. Há um texto curioso em Hebreus, vale a pena também grifar esse texto, Hebreus 11, 21. Um texto um tanto enigmático falando sobre Jacó. Hebreus 11, 21. Diz assim: pela fé,
Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu cajado. É estranho isso, é estranho. Hebreus 11 fala de homens que abriram o mar, de homens que taparam a boca do leão, de homens que ressuscitaram mortos, e vai dando uma lista de fatos maravilhosos. Mas quando fala sobre Jacó, diz que ele se apoiou na bengala. Já parou para pensar nisso? O que é de extraordinário em alguém se apoiar numa bengala? Jacó foi um homem, por isso ele se tornou Israel. Foi o mais quebrado de todos os quebrados. Por isso que ele tinha que se apoiar naquela bengala. Há uma metáfora, há uma imagem aqui. Os Israéis de Deus são homens e mulheres que não têm confiança nenhuma em si mesmo e precisam se apoiar no Senhor para tudo. Amém, meus irmãos? Essa é a grande lição. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer nos trazer, nos testar ao ponto de nos quebrar e nos fazer dependente dele somente. Não dependente das nossas habilidades, do nosso estudo, da nossa capacidade, do nosso dinheiro, mas dele. Para que ele levante outros Israel, outros Spurgeon, Wesley, outros Luteros, é necessário que nós sejamos quebrados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.